quanto mais nós guardamos determinadas coisas dentro de nós, quanto mais nós vamos acumulando determinadas coisas dentro de nós, isso vai criando uma mutação, né? Ou uma identidade às nossas energias pessoais. Isso vai gerando um acúmulo de determinado nível negativo de emoções, que vai fazendo com que muitas coisas à nossa volta, com que determinadas áreas de nossas vidas e muitas outras coisas acabem se complicando muito. As pessoas, claro, todos nós temos muita dificuldade de entender por que determinadas coisas estão acontecendo, por que certas coisas não estão acontecendo em minha vida, né? Coisas boas que poderiam estar acontecendo, coisas bacanas, por que determinado tipo de problema não se resolve, por que determinados fatores aconteceram em nossas vidas, né? E nós não sabemos muito bem explicar o porquê, não sabemos encontrar aí a origem, a raiz de determinadas coisas estarem acontecendo em nossas vidas. Existe, claro, um rol grande, né, de motivos para acontecerem determinadas coisas em nossas vidas e para não acontecerem determinadas coisas em nossas vidas. Existe aí, né, uma variedade muito grande de causas, porém, uma das causas principais, né, pode ter certeza aí que 70% das ocorrências do que acontece ou deixa de acontecer, que nós gostaríamos que acontecesse em nossas vidas, são causadas pelos acúmulos que nós vamos gerando de emoções negativas dentro de cada um de nós e que não ocorrem só por conta das experiências negativas que nós vivenciamos, né? Muito pelo contrário, na verdade, essas experiências negativas que ocorrem aí nas nossas vidas, claro, elas devem ser trabalhadas, muitas vezes aconteceram, nós não tivemos aí entendimento ou não temos realmente uma causa clara para nós podermos justificar, né? Embora sempre exista, embora sempre há, mas uma das principais causas aí, e pode ter certeza, uma das grandes causas de nossas vidas se tornarem atravancadas ou muitas coisas acontecerem em nossas vidas ou não acontecerem, que nós gostaríamos que acontecesse, está justamente no fato de nós ficarmos acumulando coisas dentro de cada um de nós que vão gerando determinadas emoções, como por exemplo o ressentimento, a frustração, a culpa, a raiva embutida, o ódio embutido, a ira, o medo, né, entre tantas outras coisas que fazem com que nós fiquemos, de certa forma, bloqueados nas nossas vidas. Então nós não entendemos por que muitas vezes, né, acontecem aí, por exemplo, determinados níveis de acidente, coisas negativas que estão acontecendo, um problema financeiro mais grave que você possa vir a estar passando, algum problema profissional, de ordem profissional que você possa vir a estar passando. Isso, na verdade, é uma das grandes causas, por exemplo, né, de turbulências absolutas nos relacionamentos, né? Nós ficamos guardando coisas, nós ficamos retendo coisas dentro de nós que precisam ser ditas, que precisam ser faladas, que precisam ser postas para fora e que precisam de atitudes, precisam de ação. Como nós não falamos muitas vezes aquilo que deve ser falado por medo, pela insegurança, né, do que nós podemos causar aí às pessoas, pela reação que nós podemos obter das pessoas, né, medo do que vão pensar de nós, medo da forma como determinada pessoa vai reagir àquilo que você fala. Quando nós não agimos, não entramos em ação, né, perante aí algumas ideias ou alguns insights que nós temos a respeito de algo que nós podemos fazer,
para poder melhorar aí as nossas vidas, como por exemplo um clássico, né, aquele exercíciozinho matinal, né, aqueles cuidados que nós devemos ter aí com a gente, né? Isso vai causando o quê? Isso vai causando um descrédito nosso para com a gente mesmo. Isso vai causando um nível profundo de frustração. Frustração por nós não termos tido a coragem de falar determinadas coisas, de expor determinadas verdades que estão aqui, né, saindo de dentro de nós ou querendo sair de dentro de nós, e nós guardamos e retemos isso dentro de cada um de nós, causando malefícios terríveis, né, que depois podem, conforme for o nível de acúmulo daquilo que você retém dentro de você e que deve ser posto para fora, que deve ser falado, dito, conversado, etc e tal, isso vai conforme o nível, né, de coisas retidas dentro de cada um de nós, acumula-se, né, demais, isso vai gerando aí problemas psíquicos, problemas mentais, problemas de ordem emocional, problemas de ordem mental, né? Isso vai gerando depois distúrbios graves dentro de cada um de nós, simplesmente pelo fato de que isso nada mais é do que energia que deveria estar sendo posta para fora, deveria estar circulando, deveria estar fluindo para fora de nós, e nós vamos guardando e retendo isso dentro de nós. Ou seja, isso se torna energia emocional bloqueada. Energia emocional bloqueada vai causando depois, tá, uma série de consequências, acidentes, entre tantas outras coisas que podem vir a acontecer, que nós não sabemos o porquê de determinadas coisas estarem acontecendo, e depois nós, perdão, para chegarmos a esse nível de conclusão, né? Mas espera aí, Pedro, aquilo que eu não falei há 2 anos atrás, aquela conversa que eu não tive há tanto tempo atrás, aquela atitude que eu não tomei, aquela ação que eu não botei em prática, isso depois pode, por exemplo, causar uma consequência 2 anos depois, 1 ano depois, alguns meses depois, como, por exemplo, furar o pneu de um carro ou ter um problema mecânico no meio de uma estrada. Isso pode depois causar algum tipo de acidente doméstico, isso pode causar algum nível, né, de problemas à minha volta, né? Isso causa, por exemplo, a chegada de uma conta surpresa que você não estava esperando para pagar, né? E de repente ela aparece aí na sua vida. Sim, isso causa uma série de problemas, né, pequenos, mas muitas vezes pequenos, muitas vezes graves, né, por conta de questões que estão dentro de você que não foram resolvidas, que não foram solucionadas, né? Atitudes que nós ficamos guardando dentro de nós, que sabemos que nós deveríamos estar tomando e nós não tomamos. E isso vai causando este bloqueio emocional, né? Isso vai gerando um nível de frustração, de chateação, culpa, né? Por você não ter feito ali as coisas que nós poderíamos ter feito. Essa culpa fica encruada dentro de cada um de nós, esse ressentimento, essa frustração fica encruado dentro de cada um de nós, gerando uma alteração de suas energias pessoais, que posteriormente vão atrair determinado nível de incidentes, tá? E de ocorrências na sua vida, que logo nós vamos ter que dar conta disso, e que, claro, como às vezes a distância é grande, como às vezes
não parece haver a menor ligação entre um acidente, uma ocorrência, alguma coisa que acontece com a gente e aquilo que nós guardamos há tanto tempo dentro de cada um de nós. Não parece haver a menor ligação, a menor lógica nisso, mas é um fator, uma ocorrência absolutamente matemática, tá? É absolutamente lógica. Ou seja, eu guardei determinadas coisas dentro de mim, eu gerei determinado nível de bloqueio emocional, bloqueio de energia, eu simplesmente fiquei retendo coisas dentro de mim, que deveriam ser faladas, atitudes que não foram tomadas, decisões que não foram tomadas, entradas em ação que não foram feitas, e isso vai gerando aí esse descompasso, nas nossas energias, esse bloqueio. Então, por exemplo, às vezes nós queremos que aconteça alguma coisa boa, aí pedimos para Deus: por que isso não acontece comigo? Por que eu não tenho isso, meu Deus? Por que eu não tenho aquilo? É simplesmente porque você, pode, ou a pessoa pode estar com um nível de bloqueio emocional alto, por conta do descrédito que gerou para si próprio, por conta de coisas que foi retendo, armazenando, guardando dentro de si próprio, que são lixos emocionais provocados, pela falta de atitude, pela falta de ação mesmo, Falar é um ato, uma ação que nós devemos ter nas nossas vidas. Tomar uma atitude em relação a determinadas questões é uma ação, Tomar determinado nível de decisão nas nossas vidas é uma ação. E sempre que nós evitamos, sempre que nós não tomamos, sempre que nós não fazemos, isso vai gerando aí um peso cada vez maior, tá? E uma alteração nos seus níveis de energia, ou seja, nós vamos ficando, de certa forma, mais pesados, e vamos ficando mais bloqueados, e vamos ficando aí cada vez mais com interferências mesmo de energia dentro de cada um de nós, que faz com que a vida, então, para fora, se torne um emaranhado de confusão, um emaranhado de problemas, um emaranhado de dificuldades. É preciso fazer as suas energias internas circularem. É preciso compreender que nível de coisas estão guardadas e retidas dentro de cada um de nós para que isso seja posto para fora. É preciso, aí sim, vencer o medo da rejeição, o medo, enfim, do que as pessoas vão achar, o medo, da opinião, de determinadas pessoas, principalmente daquelas que estão muito próximas de nós, o medo de agir e fracassar, o medo de faltar, o medo de estar cometendo alguma coisa errada. Quando o nosso coração fala, quando nós sentimos no nosso coração a intenção de fazer algo, dizer algo, tomar determinado nível de atitude, tomar determinado nível de decisão, nós não podemos de forma nenhuma retrair esta intenção, retrair esta ação inspirada, proposta pelo nosso ser interior, pela nossa alminha, que nada mais quer do que o seu bem-estar, a sua felicidade e a sua saúde plena. Sempre que nós contradizemos a nossa alminha, sempre que nós contradizemos, vamos contra a vontade das nossas intenções mais puras, aquela que vem do profundo de nossos corações, e todos nós temos isso, não adianta você achar que você não tem isso. Todos nós temos algum nível
de sensibilidade. As mulheres têm isso muito aguçado, né? Que é aquele sexto, chamado sexto sentido, né? Que é assim, eu preciso fazer isso, eu preciso falar isso, eu preciso tomar uma decisão em relação a determinado assunto, eu preciso tomar uma atitude em determinado assunto, né? Porém, o que acontece? Nós somos tomados, né, em algum momento do nosso dia por por estes sinais, por estes avisos, e nós vamos lá e soterramos esses avisos, né, por conta aí da nossa mente, que é atacada pelo nosso ego quando se põe num estado, né, por conta aí dos nossos medos e receios. Então começamos a questionar, mas como, por exemplo, eu vou fazer exercício se eu não tenho tempo? Pronto, você soterrou aquilo dentro de você e aquilo vai se tornar uma frustração ou uma culpa, ou vai se tornar um descrédito seu para com você mesmo, e lá na frente, pode ter certeza, você vai ter que dar conta não só de algum problema que possa estar relacionado à saúde, mas de algum outro problema que pode não ter nada a ver com a sua saúde, mas que vai ser chamado para fazer parte da sua vida, porque tem coisas guardadas dentro de você que não foram postas para fora. Por exemplo, um clássico disso também é aquela conversa desagradável que nós devemos ter a respeito das coisas que nos fazem mal, das coisas que não estão dentro de uma ordem, né, positiva para nós. Conversas com chefes no trabalho, isso é um clássico, né? Todo mundo evita, né? Pô, não vou falar com ele e tal, não sei o quê, porque ele é grosso, porque ele é isso, porque ele é aquilo, meu chefe é cheio de problema e eu não vou falar isso, como é que ele vai, o que ele vai pensar de mim, o que ele vai achar de mim e tal. Então nós vamos guardando isso dentro de nós, né? Isso acaba se tornando, foi até uma conversa que eu tive com a turma do filme agora que nós vamos fazer, isso acaba virando conversinha de corredor, eu acabo falando mal daquela pessoa para outra pessoa, mas eu mesmo não tive a coragem de sentar na frente da determinada pessoa e abrir o jogo e falar, olha, eu estou sentindo isso, eu acho que isso é importante eu falar com você, né? Eu preciso pôr isso para fora, eu preciso ser claro e sincero nessa questão aqui, isso aqui está me pegando, me ajuda, por favor, como é que eu posso resolver esse problema aqui? Isso também nos relacionamentos é um grande clássico, né? Não só nas áreas profissionais, mas também nos relacionamentos é um grande clássico, né? A gente fica, o famoso engolir sapo, né? Você vai engolindo, na verdade, aquilo vai sendo guardado dentro de mim, daqui a pouco vai se criando um ranço, um rancor, vai se criando determinado nível, né, de emoções contraditórias dentro de nós. Amanhã a gente está tendo todo tipo de confusão de ordem mental, emocional, não sabe por quê, o que está acontecendo comigo, por que eu estou desse jeito, por que eu estou desse jeito, porque você está acumulando determinado nível de coisas que precisavam ser postas para fora. Não confrontem um poderoso chefão, é um erro, eu não deixo nada mal resolvido, algo me incomoda, tem que sair para conversar, né? Vá se criando doenças, perfeito, Sulamiga, exatamente. Aí depois, né, lá na frente, isso demora às vezes 1 ano, 2 anos, para gerar algum nível de consequências negativas. Então muitas pessoas que às vezes estão com as suas turbulências aí, vamos dizer, de ordem mental, emocional, a vida não está se ajeitando, as coisas não se ajeitam, etc e tal, né? A gente não imagina que foram coisas que nós acumulamos e guardamos dentro de cada um de nós, que não foram resolvidas lá atrás, né? E que infelizmente se tornaram um acumular, né, de frustração, de emoções negativas, etc e tal. É preciso se criar, né, alguma forma, algum jeito, né, algum nível de habilidade, é preciso, por questões de vida,
por questões de vida, de botar essas coisas para fora de uma forma amorosa, claro, de uma forma gentil, de uma forma satisfatória, né? Mas é preciso pôr para fora. Caso contrário, você estará atentando contra a sua própria vida, contra a sua própria saúde, contra o seu próprio bem-estar, e isso depois vai causando aquele nível, né, de nuvens negras em nossas cabeças, que vai dando todo tipo de problema. Ah, Pedro, o meu carro quebrou na estrada. O que isso tem a ver com eu não ter falado o que deveria ter falado para o meu chefe há 2 anos atrás? Tudo. Isso tem tudo a ver, porque isso virou um acúmulo de uma emoção, né, negativa dentro de você, que vai trazer para a sua vida consequências muitas vezes desagradáveis, tá? Isso não só planta dentro de cada um de nós, conforme for o nível de acúmulo, tá? Que pode ser, pode ter como consequências doenças físicas mesmo, tá? Muitas pessoas desenvolvem doenças psicossomáticas, vamos dizer assim, como também acontecimentos externos, tá? De ordem muito ruim, e isso tem a ver com uma palavrinha que todo mundo tem pavor dela, tá? Que é a tal da autossabotagem, tá? A autossabotagem vai se criando conforme nós vamos acumulando, tá? Coisas dentro de cada um de nós que nós não vamos pondo para fora. Então aquela brincadeira de não perdoar as pessoas, de não perdoar a si próprio, de ter uma visão muito dura, inflexível a respeito dos seres humanos, vai gerando um acúmulo emocional negativo, tá? E isso pode depois gerar ocorrências externas, tá? Negativas na sua vida e na vida dos que estão à sua volta. Olha que loucura, você também influencia negativamente, ou pode influenciar ocorrências negativas nas pessoas que estão à sua volta, pela energia que nós carregamos dentro de nós, causada pelo acúmulo de coisas omitidas e guardadas, tá? Que vão se tornando ressentimentos, frustrações, culpas, etc. e tal. Olha que loucura como funciona o ser humano e como funcionam as nossas vidas, né? Ações que nós não tomamos, atitudes que nós não tomamos, tá? Essa é a principal causa, por exemplo, certo? Do baixo nível de prosperidade financeira que a maioria das pessoas tem. Por exemplo, você está andando na rua um dia e de repente você tem um insight, tá? Você olha uma barraquinha de doce, vamos dizer assim, tá? E você fala, puxa vida, se eu fizer uns doces, eu sei fazer doce muito bem. Não eu, Pedro, tá? Eu estou dando um exemplo. Eu sei fazer doce muito bem. Se eu fizesse uns doces e vendesse lá em casa, né, ali no meu bairro e tal, como essa pessoa está vendendo aqui na rua, eu poderia tirar, né, algum dinheiro e tal, poderia fazer algum dinheiro. Imediatamente entra um pensamento bloqueador na sua cabeça, que diz assim, não, isso vai dar muito trabalho, ninguém vai querer comprar meus doces, não sei o que, isso é muito difícil, e aí que horas eu vou fazer isso? Plau, você bloqueou a sua prosperidade, você bloqueou as suas oportunidades de prosperidade. Aquilo que vem à sua mente, aquilo que são os chamados insights, as intuições, as mensagens que vêm de nosso profundo, elas devem ser escutadas, devem ser acolhidas e devem ser postas para fora. Nós vamos guardando e retendo coisas dentro de nós, e isso é a semente que eu quero plantar na mente de vocês hoje. Nós vamos retendo coisas dentro de nós que não devem ser retidas, nós vamos escutando o tempo inteiro, a vida está tentando te ajudar, o tempo todo, jogando determinado nível de informação para vocês. Façam isso, falem isso,
isso não te faz bem, não segura, não guarda, não deixe de botar para frente essa ideiazinha que veio. Não fica dando trela depois para a mente racional, que é um reflexo aí de nossas crenças limitantes, né, daquelas verdades mentirosas, ou isso nada mais é do que uma expressão oculta do medo de cada um de nós, né? Porque eu tenho medo de prosperar, porque eu tenho medo de crescer, porque eu tenho medo de ser rejeitada ou rejeitado, porque eu tenho medo disso acontecer, medo daquilo acontecer. Então, nós vamos externando justificativas para não fazermos e não falarmos determinadas coisas por conta aí dos nossos medos, esse acúmulo, tá, de coisas que vão ficando retidas dentro de nós, vão gerando um alto nível de autossabotagem, vão gerando lá na frente problemas de ordem mental, problemas de ordem emocional e consequências de pequenos, né, ou às vezes até graves acidentes, tá, e ocorrências na vida de cada um de nós. É muito importante você libertar-se daquilo que está guardado e retido dentro de você. É muito importante você dar vazão às coisas que vêm à sua cabeça, tá? Oriundas, né? Seu eu profundo, vamos dizer assim, do seu coração, tá? Dar vazão a essas coisas, botar em prática, botar em ação, tá? Raciocinando um pouco menos, né? E avançando um pouco mais. Isso liberta o ser humano dos bloqueios emocionais, tá? Que vão impedindo coisas boas de acontecerem e atraindo coisas negativas para a sua vida. Então, quando acontecem coisas que você não sabe explicar direito por que está acontecendo na tua vida, puxa para trás um pouquinho, tá? E para trás, quando eu digo, pode ser até 5 anos atrás, 10 anos atrás, e ver o que você estava guardando, deixando de fazer, deixando de falar, deixando de pôr para frente aí, deixando de liberar de dentro de você, tá? Coisas que estão retidas aí. Isso vai gerando depois uma série de consequências, até mesmo em pessoas que estão próximas a nós. Mas Pedro, como assim? A pessoa do meu lado ficou doente, né? O que isso tem a ver comigo, né? Tem a ver que você traz coisas retidas dentro de você, tá? A doença de uma pessoa próxima a você, de repente, tá? Pode estar querendo te chamar a atenção, tá? Para a libertação de determinadas coisas que você traz dentro de você, e libertando-se dessas coisas, você vai então gerar o efeito reverso, que é a saúde de quem está perto de você. Por quê, Pedro? Porque essa pessoa está no filme da sua vida. Essa pessoa está inserida na sua história. Então, se está acontecendo alguma coisa para captar, existem outras causas, mas se está acontecendo alguma coisa assim, o assado, pode ter certeza, isso tem a ver com o seu interior, né? Hoje, conversando com um amigo meu, né, que teve aí uma série de ocorrências num espaço de 10 dias, né, com ela, com pessoas próximas a ela e tal, eu peguei ele e falei, meu amor, você está trazendo dentro de você muitas coisas negativas e pesadas, e os sinais estão aparecendo na sua vida para te chamar a atenção, para você olhar para dentro de você, para você se libertar de certos rancores, certos medos, certos bloqueios que você está carregando dentro de você, tá? Se nós não olharmos para nós, dentro de nós, e não formos botar para fora coisas que precisam ser ditas, faladas, ações que precisam ser faladas, ou seja, ir tratando e lidando, né, com o nível de culpa, ressentimentos e os medos que carregamos dentro de nós, infelizmente, tá, consequências podem acontecer nas nossas vidas, tá, e inclusive na vida das pessoas que estão aí à nossa volta, tá? O bloqueio financeiro é um clássico nesse sentido,
porque a maioria das pessoas não dá vazão às intuições e insights que recebe a respeito das possibilidades infinitas de prosperidade que se apresentam para cada um de nós. A parada, né, de ficar travando, de ficar bloqueando coisas dentro de nós, de ficar retendo coisas dentro de nós, de não agir quando nossa intuição, os insights nos mandam agir, de não falar quando nossas intenções são de pôr para fora coisas que nós estamos travando. Isso vai gerando ressentimentos, angústias, culpa, frustração, descrédito pessoal, abaixando, né, soterrando o nosso nível de amor por nós, e isso vai causando todo tipo de malefício lá na frente. Como é que nós revertemos então esse quadro? Como é que nós mudamos então essas histórias? Primeiro lugar, fique atento ao que está acontecendo na sua vida. Se você sentir que estão acontecendo com frequência alguns pequenos incidentes, algumas pequenas coisas negativas, erradas, aquela coisa do meu pão sempre cai com a manteiga virada para baixo, já vai percebendo que, puxa, tem coisas dentro de mim que estão retidas e que eu preciso pôr para fora. Eu estou guardando muitas coisas dentro de mim, eu preciso saber o que são, o que é, né? E eu preciso pôr para fora. Se você passa por dificuldades financeiras, né, repare nos bloqueios que estão sendo gerados pela falta de atitude, pela falta de ação, pela falta de movimento em relação a ideias, insights, intuições de coisas que estão lhe sendo fornecidas o tempo inteiro e que você está retendo, bloqueando, não fazendo essa coisa toda. Tá? Conforme nós vamos acumulando isso tudo dentro de nós, o processo de autossabotagem aumenta muito, tá? Porque vamos carregando dentro de nós muita culpa, muita frustração, muito ressentimento. Então é uma forma de nós detonarmos com a gente mesmo, tá? Por conta de não perdoarmos a nós mesmos pelas coisas que nós ficamos retendo, pelo mal inconsciente que fomos provocando a nós mesmos. Nunca é tarde para revertermos esse processo, pelo contrário, a vida vai ficar sempre tentando te ajudar a você reverter isso e começar a fazer uma limpeza de amor. Por isso o amor é a cura, por isso o amor é a cura, de amor para com você. Eu não fiz aquilo que eu devia ter feito, mas agora eu posso fazer algo por mim, pela minha saúde, pelo meu bem-estar, pela minha busca aí para prosperidade, pela melhora dos meus relacionamentos, né? Eu posso fazer algo agora. Agora eu posso fazer algo que vai me ajudar. Eu posso, a partir de hoje, tomar a decisão de não ficar guardando coisas dentro de mim e sem agressividade, sem violência, com amor, com carinho e com afeto, falar determinadas coisas que precisam ser faladas, né? Ah, mas Pedro, a pessoa não vai escutar, eu já sei que ela não vai querer ouvir. Não interessa. O problema não é o outro, o problema é contigo. Não guarda o que você tem que falar, não guarda as coisas que estão te machucando por dentro, não guarda aquilo que está retido dentro de você, independente, né, se a pessoa vai ouvir ou não vai ouvir, vai prestar atenção ou não vai mudar ou não vai, não interessa. O importante é você ter a capacidade de, pelo menos, botar para fora e sair em paz da conversa, porque eu fiz aquilo que eu devia ter feito, eu não guardei dentro de mim coisas que eu por acaso, né, estaria guardando, ou eu trabalhar dentro de mim, né, coisas que eu acho que eu deveria botar para fora, mas que eu posso olhar diferente, lidar com isso, cuidar disso, ou seja, o que eu guardar dentro de mim não pode me fazer mal, tem que me trazer benefícios, bem-estar, calma, tranquilidade e paz. Aquilo que deve ser posto para fora, né, e que eu não tiver como trabalhar, não tem jeito, joga para fora. Pode até ser que inicie uma discussão, assim, um conflito e tal, mas depois você vai lá, aprende com isso, tá? E vai cuidar de você, que é o mais importante,